Olá, meus queridos. Então, eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Então hoje o nosso queridinho está de volta. E o mauá de hoje é o Amber Alert. Então, meus queridos, nós estávamos num vucu-vucu muito intenso. Nas primeiras cenas, então, nós vamos ter o Amber e o Tennessee no momento caliente. O Tennessee parabeniza o Amber dizendo que ele está indo muito bem. E logo em seguida reclama que ele está indo muito rápido. O que eu tô fazendo? Ai, que nervoso. E o Amber dá um olhar assim, meio perdido em Nárnia. E a cara do Tennessee, eu larguei uma gaitada quando eu tava lendo. Então o Tennessee fala: aqui, olhe. E ele tá ensinando e a gente vai ficar no âmbito da nossa imaginação. O que ele está ensinando? E o Tennessee questiona: você está me ouvindo? E o Amber responde: continue. E o Amber, ele tá bem faceirinho. Todos nós estaríamos também. Então o Amber vai no ouvido do Tennessee e sussurra: imagine que você está sendo ativo. E aqui eu vou deixar vocês com algumas cenas, né, do momento muito caliente do nosso querido casal. E daí o Amber questiona se o Tennessee tava todo animadinho assim, porque ele estava realmente imaginando ser o ativo. E o Amber questiona: você quer tentar? E o Tennessee responde: não fale besteiras. Então, depois de toda a situação ter finalmente terminado, estão ali os dois cansadinhos de todo o seu esforço. E o Amber tá reclamando: viu? Você também não consegue se controlar. E o Tennessee tá pensando: nós somos ambos piores que o Nashville. Então vem a nossa fala de efeito do Tennessee, já que é: abra sua boca, você vai ter que limpar isso daqui. Isso é um homem? Eu quero um desse pra minha vida. Um homem. E o nosso queridinho Amber sendo um menino muito obediente, como sempre. E o Tennessee está ali dizendo: você come bem. E o Amber está dizendo: melhor do que o Nashville, né? Parem de colocar o cachorro na conversa, pelo amor de Deus. E o Amber diz: me dê mais. Aparentemente o Tennessee tá bem faceirinho com essa ideia. Porque ele vai lá pegar os produtinhos rosa lá, dizendo o quanto você quiser. Então nós vamos ter o Amber se lembrando de um sonho. E ali ele tá dizendo: o sonho era sobre ficar batendo em uma pinhata que o Tennessee preparou para mim. Meus olhos estavam cobertos, então eu não consegui ver o que saiu da pinhata. Como agora sou um adulto, ele provavelmente não encheu com doces ou balas de gelatina. Chocolates recheados com rum? Ou talvez chocolates de alguma marca chique? Ou talvez, quem sabe, até uma pessoa. Seja lá o que fosse, o Tennessee teria preparado o melhor que pudesse, porque isso é o que ele sempre fez. E agora eu também sei disso muito bem. Então vamos ter ali o Tennessee começando a acordar e o Amber tá questionando: você dormiu bem? E nós vamos ter o Nashville com os produtinhos rosa. O Amber vai estar pensando que o Tennessee veio muito, e enquanto isso o Tennessee tá brigando com o Nashville, dizendo pra ele largar o produtinho rosa, que não é pra ele comer aquilo. O Amber tá questionando como tá o corpo do Tennessee e ele tá respondendo que tá tudo bem. E o Amber fala: isso é um alívio. Está tarde, mas eu vou preparar uma comida. E o Tennessee tá pensando: honestamente, eu não consigo nem me levantar. Depois de Deus sabe quantas horas de vucu-vucu, minhas costas e minhas coxas estão doendo. Mas, sinceramente, com aquela cara toda animada, ele vai tentar me alimentar com colheradas de qualquer jeito. Da mesma forma, quando eu estava doente. Então, o Tennessee tá olhando o Amber ali, enquanto o Amber tá pensando o que ele vai fazer de comida. E como a gente pode notar, o Amber, ele tá ótimo. E ver o Amber tão bem, com a sua pele lisinha, maravilhosa, deixou o Tennessee muito de cara, porque ele tá destruído. O Tennessee fala: você não aprendeu com o último castigo, Amber. Eu adoro, bem rancoroso ele. Desta vez vão ser 2 semanas de castigo. E o Amber tá questionando: o quê? O Tennessee só fala: eu já tinha te dito pra usar proteção. E o Amber, ele tá chocadaço. O Amber tá protestando: isso não é justo. Você nunca disse nada sobre isso ontem. O Tennessee só fala: mesmo que eu não tenha dito, você já deveria saber. Continuando a reclamação, ele fala: 2 semanas? A última vez foi só uma. O Tennessee responde: se você não aprender
pela punição, então eu vou ter que ir aumentando ela. O telefone parece vibrar ali no cantinho, e eu achei a coisa mais fofa do mundo. Pelo jeito, esse é o telefone do Amber. É o Nashville e o Tennessee dormindo, de papel de parede. Então nós vamos ter uma mensagem aparentemente do pai adotivo do Amber. E a mensagem diz o seguinte: assim como ela, Amber Duxley, esperei por muito tempo. Achei que você pelo menos apareceria uma vez. Tanto sua mãe quanto eu achamos que já esperamos tempo suficiente. Como você pôde nem sequer aparecer no aniversário do Cody? Vou te dar 3 dias. Vá de avião, vá a pé, faça o que for preciso. Chegue em Michigan esta semana. Eu preciso jantar com você pessoalmente. Então tá ali o Amber e o Tennessee olhando pro telefone e depois eles se dão uma olhadinha nervosa, do tipo, putz, o Amber só responde: eu imagino que eu vou ter que ir, né? Então, nós vamos ter a cena da casa dos pais do Amber e eles ali todo felizes, dizendo bem-vindos. Enquanto isso, o Amber tá morrendo de vergonha e o Tennessee tá super nervoso. E um dos pais tá falando: então temos outro convidado. Esse então é o famoso cachorro que o Tennessee está criando? E o Amber só dá uma olhadinha nervosa e diz: então, este é o nosso cachorro. Ai, eu amei, vocês não estão entendendo. Enquanto isso, nós vamos ter o Nashville ali brincando com os outros doguinhos da casa. E aparentemente, depois de contar que eles estão namorando, os pais só falam: se o Hiker está feliz, é só isso que importa, certo? E a mãe tá dizendo: é sobre identidade de gênero, eu acho. Afinal, fomos nós que confiamos ao Tennessee essa informação primeiro. E o Amber tá chocado, questionando: isso é verdade? A mãe continua: desde então, o Hiker não para de falar sobre o Tennessee. Ele ri por causa do Tennessee, ele chora por causa do Tennessee. Sempre foi algo muito intenso. E o Tennessee, ele tá ali pensativo com as informações. Então, ele dá um cartão pra mãe do Amber. E a mãe questiona: esse é o teu cartão de visitas, Tennessee? E ele responde: é o cartão de um advogado. E o Tennessee fala: se você quiser entrar com um processo, é só mandar uma mensagem para eles. São pessoas capazes, elas não têm nenhuma ligação comigo. E os pais estão ali chocados, né, pensativos com o que tá acontecendo. E os pais começam a dar risada, dizendo: então você aprendeu a fazer piadas nesse meio tempo, Tennessee? Mas ele tá ali pensando: isso não foi uma piada. É pra ver como o Tennessee se sente culpado. Então o Tennessee, ele vai perceber uma foto do Amber pequeno com os irmãos dele. E ele tá perguntando: que foto de família maravilhosa? É do Natal? Ele tá tentando claramente mudar de assunto. E os pais respondem: isso mesmo, uma das nossas tradições de família. E o pai vai falar sobre a tradição de família, mas o Tennessee, ele interrompe respondendo: vocês se reúnem para pendurar os enfeites inquebráveis. Eu ouvi isso pelo Amber. Parece ser uma tradição importante para o Amber. Ele mencionava isso com frequência. E o Amber tá reclamando, dizendo que ele só falou isso uma vez. Então o Amber vai notar que o Tennessee, ele tá tremendo. E os pais estão questionando: o Amber realmente falou sobre isso? Mas o Amber, ele tá muito preocupado com o Tennessee tremendo. O Amber tá pensando, ele está se esforçando realmente ao máximo para ser sociável. Enquanto isso, na conversa ali, os pais estão falando: ele disse isso mesmo? Que era agradável? E o Tennessee responde: claro, ele também falou bastante sobre a viagem em família para a Flórida. O pai parece que ele tá se levantando ali e ele fala: vamos trazer um whisky. De noite, nós vamos ter o Tennessee ali, aparentemente pronto para dormir, e escrito na parede tá o seguinte: R.A. Duxley abençoou nossa casa com sua presença. Aparentemente é sobre o Amber. E o Tennessee tá pensativo, olhando aquela marca na parede. Então a voz do Amber aparece e ele fala: me desculpe, eu não percebi que você ficaria tão nervoso assim. E ele tá escoradinho ali no meio do corredor, olhando pro Tennessee. O Tennessee fala que tá tudo bem, e o Amber pergunta: você realmente vai dormir no quarto de hóspedes? O Tennessee responde: mesmo que todo mundo saiba que estamos namorando, você está sugerindo que a gente durma no mesmo quarto? Até que ponto você vai me fazer sofrer com a culpa? O Amber parece dar uma suspirada ali e fala: ok, entendi. Boa noite.
Eu não tenho nenhuma intenção de fazer você sofrer, a não ser quando a gente for fazer os tananã. Então o Amber tá ali deitadinho na cama dele, mexendo no telefone, e ele tá conversando com o Tennessee, questionando: Tennessee, você já está dormindo? E o Tennessee fala: sim, mas o Amber tá pensando. Ele respondeu com apenas 10 segundos de mensagem. E o Amber tá questionando: a gente vai fazer aquele negócio hoje também, não é? O Tennessee, ele tá pensando e responde: sim. Aparentemente eles fizeram um acordo que é o seguinte: vamos cada um compartilhar as coisas sobre as quais mais odiamos falar. O Amber começou então, falando o seguinte: quando eu era mais novo, o William me machucou muito. Mas se o William não tivesse me atormentado daquela forma, eu nunca teria tentado escapar daquele lugar e eu não teria conhecido você. Se eu pensar que tudo aquilo aconteceu só para que eu pudesse te conhecer, então tudo se torna suportável. Então eu estou bem, Tennessee. E aparentemente o Amber, ele meio que pegou no sono e nós vamos ter ali as lembranças misturadas com o sonho dele. Nós vamos ver o William chamando o nome do Amber, chamando de novo o nome do Amber, e ele tá questionando: onde está você, Amber? Vamos fazer uma coisa divertida. Então o Amber, ele escuta uma voz chamando o nome dele, mas tá do lado dele. E quando ele olha pro lado, ele vê o Tennessee criança. E o Amber tá pensando: com certeza não pode ser o Tennessee? E o Tennessee criança tá dizendo: vamos sair daqui. E o Amber tá dizendo: não, o William vai machucar nós dois. E o Tennessee criança tá dizendo: saia lá fora e lute agora mesmo. O Amber fala: eu não quero, eu estou com medo, Tennessee. E o Amber tá gritando: eu não consigo fazer isso, eu simplesmente não consigo. E a gente vai ouvir um barulho. Então a cena muito censurada do William caído no chão. A gente vai ver a fumaça saindo e o Tennessee criança falando: agora, saia daqui. E o Amber ali chocado, olhando o que aconteceu. O Amber tá dizendo: vamos embora juntos. E o Tennessee criança fala: eu não posso ir agora, porque eu não posso ser um covarde. Eu preciso ficar com todos eles. E o Amber puxa a mão do Tennessee criança dizendo: é verdade. Você é um covarde. Você foge quando não deveria e você fica parado quando deveria fugir. Eu vou abrir esta porta, Tennessee. E então o Amber começa a acordar falando: nós vamos sair daqui juntos. E nós vamos ter ali o Tennessee na janela olhando pro Amber e o Amber chocado, surpreso de encontrar o Tennessee ali. E ele tá questionando o Tennessee e o Tennessee tá falando: você mexe com o coração das pessoas e mesmo assim dorme tão tranquilamente. E o Amber, ele tá muito confuso. E do nada o Tennessee só manda: abaixe as calças, Amber. Gente, o que que foi isso? O que que foi esses episódios? É um vucu-vucu, daí do nada uma declaração com a família, daí daqui a pouco sonhos, lembranças, coisas emocionantes, e do nada abaixa as calças, sabe? É muita emoção em conjunta, me deixa confusa, eu não sei que sentimento sentir. Mas esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Traremos mais atualizações de Amber. Fiquem tranquilos. Agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.